Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Dá para ver, gente? Boa noite. Dá para ver, sim. Tá. Para mim, dá. Tá, então eu vou tirar, depois, na hora que começar, eu vou compartilhar. Como a ordem veio com o nome, eles até você me fala, eu vou mostrando. Aquele que for Acho que ficou na sequência, pelo que eu estou vendo. Eu peguei, esse foi o último que eu baixei. Então vai nessa Vai ter que sequência. ser O último penúltimo. Vai ser. Esse foi o último. Vê se esse aqui é o primeiro. Então, tá bom. Então, eu vou fazer a prece de abertura. Nós já estamos gravando, tá bom? Amado Mestre Jesus, com alegria no coração, nós estamos iniciando mais um estudo ligado à nossa casa espírita, nosso pertinho. E estamos fazendo esse estudo, com certeza, amparados pela equipe espiritual desta casa bendita que nos acolhe. E pedimos a esses espíritos amigos que nos incluam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar, comentar. Que nós possamos ter uma reunião tranquila, serena, de muito aprendizado para todos nós. Pedimos também, Senhor Jesus, que todos os companheiros e companheiras que hoje não estão presentes, que possam ser envolvidos na nossa vibração de muito amor e carinho. Certos deste amparo dos bons espíritos para todos nós ofertamos a prece de Pai Nosso e depositamos lá na sala 1 do nosso cantinho, abrindo a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito que bem. Então, agora fica a leitura, né? Lembrando o que nós estudamos até agora. Primeiro foi o Calderaro, falando a melhor forma de entendermos, né, aqueles que apresentam esses distúrbios mentais, né, e como doentes, como ignorantes, né, ignorantes no sentido somente de falta de conhecimento. Nós não estamos exercendo nenhum juízo, vamos dizer assim, desmerecedor para essas pessoas. E aí ele vai com o Calderaro para um hospital, aparentemente é um hospital para mim, né? E eles vão atender um senhor que está sob uma, vamos dizer assim, intensa ação de um espírito que está ligado sobre ele. E, na verdade, essa ação aparentemente é mútua, né? Eles estão integralmente ligados uns com os outros. E o André Luiz, então, é instado a estudar o cérebro dele. Ele vai, olha o cérebro do ponto de vista, né, médico. Ele, como médico, conhecia o cérebro, por ter estudado o cérebro necessariamente por causa da sua condição de médico, né? E, então, o Calderaro fala assim, observa a sinalização, que é onde nós paramos na semana passada. Antes da gente
continuar nesse caminho, eu gostaria de saber, né, se alguém tem alguma coisa que ficou para trás, que tem interesse que a gente converse sobre ela. Um dos aspectos que nós discutimos bastante, na verdade, acabamos ficando, eu, o Renato e a Elisete discutindo sobre a questão da loucura, né? E aí temos, não é que temos, pelo menos tínhamos, né, opiniões divergentes, mas lembrando que nós estamos estudando sobre a luz do Espiritismo, né? Então, nós não podemos nunca estudar todos esses aspectos ligados ao corpo humano e não podemos esquecer, vivenciamos isso como espíritos encarnados, né? É exatamente a dimensão espiritual que não pode ser, de maneira alguma, né, deixada de lado nos nossos estudos. Quando a gente fala deixada de lado, não quer dizer que a gente não deva trazer a dimensão do conhecimento científico. Isso é fundamental. A base, né? Kardec, inclusive, dizia, olha, se houver uma divergência aí entre o que nós escrevemos aqui sobre o Espiritismo e o conhecimento científico, fique com o conhecimento científico, mas nunca deixando de lembrar a dimensão espiritual do ser e o quanto que isso, né, afeta o nosso entendimento sobre o ser humano, as doenças, né, o bem-estar, e tudo aquilo que envolve o nosso crescimento espiritual. É a ferramenta que temos, é o corpo físico para o nosso, vamos dizer assim, aprimoramento espiritual. Então, vamos ler? Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Então, Elisete, é você mesmo. Vamos lá. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente. Observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas, quando o assistente me aconselhou. Examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso? Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta de nossa presença em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões, quando Calderaro me corrigiu sem afetação. Trataremos da chaga no trabalho de assistência.
concentra as possibilidades da visão no cérebro. Isso, dá uma paradinha, né? É muito interessante, porque ele, ele fala para observar, né? Eu vou chamar o espírito obsessor, tá bom? Vou chamar ele de espírito obsessor. Porque a condição aqui é de um felino, né? Observando a presa. Ele está ali com a presa na mão, né? Então, que ele tinha uma ferida na região torácica. E o André Luiz, naturalmente, ia fazer o quê? Ia estudar o, o ferimento. Ele olhou o cérebro, mas ele estava olhando, ele estava seguindo o que o Calderaro falou, né? Mas aí o Calderaro falou assim, não, 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 para, depois a gente trata dessa questão. Examina o cérebro, né? É isso que importa agora. Então, o que é importante, né, notar aqui, né, que o desencarnado, né, ele, ele tinha ali uma ação, né, bastante intensa sobre sobre o encarnado. Ele ficava, vamos dizer assim, com toda a atenção no doente. Então, não estava ali observando aquilo. Então, vamos lá. Decorridos alguns momentos, concluí que, à parte a configuração das peças e o ritmo vibratório, tinha sob os olhos 2 cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual em essência ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Aí ele interrompe o estudo, né? Então, um e outro pensam e sentem da mesma maneira. Talvez, né, o que o domina tenha sido, nós já lemos, né, mas vamos imaginar que não, que aquele ali era um espírito que foi morto pelo outro, né? E está se vingando. E tem o domínio do outro. Mas o cérebro de um e do outro são praticamente iguais. Os dois trazem exatamente a mesma forma de utilização, né, do órgão principal, né, que é a sede do espírito, que é o cérebro. E daí, se são tão iguais, o que um pensa, o outro está sabendo, o que o outro pensa, um está sabendo. As coisas são totalmente unidas ali. Comentários? Estão sincronizados? Sincronizados, olha aí, essa é a palavra, né? Seria uma obsessão de subjugação? Eu
eu não diria subjugação no sentido, porque a gente ainda não viu aqui, eu não lembro, que quando a gente leu o ocorrido, eu não me atentei a muitos detalhes, né? Mas a subjugação é quando o espírito obriga o outro a fazer coisas, e aqui não me parece ser o caso, mas é uma obsessão no sentido de controle mesmo do outro. Então, a questão que a gente fica e que eu me colocaria de dúvida é o seguinte: se ele está tão preso um cérebro com o outro e o enfermo, se está no hospital, ele sente dores, muito provavelmente, ele está doente, como que isso se reflete no espírito obsessor? Não é? Quer dizer, se um toma um medicamento para dormir, o outro também dorme, como que funciona isso daí? É uma questão interessante, né? Tal é a ligação, como você fala, né? É que quando o Kardec fala da subjugação, ele está falando de um médium, né, que fica sob a ação permanente do espírito obsessor, que o leva muitas vezes a cometer atos completamente, vamos dizer assim, insanos, né? Talvez seja o caso aqui, mas nos graus de mediunidade, desculpa, de obsessão, como o Kardec colocou, né, ele coloca três, três modos, né, principais que talvez a gente acabe colocando aqui como subjugação, né, que seria o terceiro mais intenso. Alguém levantou a mão aí, quer falar? Não? Rapidinho, Eduardo, eu levantei, mas não, só para dizer que isso Hum. parece mais uma simbiose, né, entre ambos, porque ambos estão convivendo, tanto encarnado quanto desencarnado. É tão profunda a ligação que, então, É, simbiose. mas ao mesmo tempo que você fala da simbiose, a gente deve pensar assim: um está constantemente vigiando o outro. Você veja, ele está como como um felino controlando a presa. Essa é a descrição. Aí essa questão da simbiose, eu não sei, eu não iria nesse. Eu acho que tem uma ligação muito forte, mas eu acho que o outro consegue ter o domínio um do outro. Porque se fosse só uma simbiose, seria mútuo esse domínio, e não é. Não me Pode ser parece uma que seja. parasitose, talvez, né? Que a gente teve um evento que participou de uma palestra, o Cleiton Levy, ele fala sobre parasitoses espirituais, talvez seja até mais próximo a uma simbiose, porque ambos estariam, talvez uma parasitose até, né? Mas enfim, é uma obsessão, de todo jeito. De novo, só para comentar, o meu entendo de parasita, né, é aquele que vive às custas do outro. E, de novo, aqui me parece realmente um caso de vingança e de querer cobrar o que foi feito do outro. Então, é uma ação mais ativa. É como eu vejo, e não seria de um parasita. Mas vamos lá. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, vamos em frente. Não interrompi, né?
Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquirição e fixei Calderaro Não, em silêncio. é aí que você viu? Ele falou nos lobos frontais, que ele já estava examinando, né? O cérebro. Quer que eu leia de novo essa parte? Decorridos alguns momentos, concluí que a parte, a configuração das peças. É que está assim, mais luz nos lobos frontais, menos luz. Ah, desculpa, eu Isso, peguei um parágrafo anterior. Tá bom, pode isso. ir em frente, interrompi o estudo, tá certo. Interrompi o estudo comparativo, depois de acurada perquirição, e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui, aprendemos que o organismo perispíritico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. A milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que, por vezes, se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Eu acho que tem que continuar a leitura, a não ser que alguém queira comentar tudo isso que falou o Calderaro, que tem um aspecto interessante, né? Muitas vezes se discute, né, no meio espírita, se os animais têm sentimentos, né? E que o Kardec ele foi bem conciso em falar sobre os animais, né? E aí vem aquela questão, ele pega aqui e coloca o tigre, né, a mãe, né, lambe os tigrinhos, né, a que ela deu à luz, aprendendo os... Como é que ela fala ali? Sei que é lá do amor, né? Rudimentos do amor. E é interessante, então, só para a gente falar, porque isso se coloca muito no nosso meio. Por isso que me chamou a atenção. Além, obviamente, de toda a beleza da forma do Calderaro falar sobre a nossa evolução. Alguém quer fazer algum comentário? Não?
Vamos em frente. O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. Pode continuar? Bom, ele só está comentando aqui, né? Só para a gente colocar algum comentário, né, sobre a nossa evolução. E aí me chama a atenção, mais uma vez, né, esse aspecto da evolução nossa, né? A gente, desde a água tépida, né, dos oceanos, a ameba na água tépida do oceano, até o homem, vimos lutando, aprimorando e selecionando invariavelmente. Né? Então, olha que interessante. Né? Quando ele fala vimos, né, nós estamos vindo desde as águas tépidas do mar. Né? Desde, eu vou colocar uma coisa, mas não é assim que a gente tem que olhar, mas desde que a gente foi uma bebazinha, né, esse princípio espiritual ali, foi se associando com um, com o outro, parará, e vai, né, aumentando a complexidade até chegar no homem. Né? E o homem, então, além de sentimentos, ele tem a razão. Ele passa, então, a fazer escolhas, né, que elas sempre foram feitas. Como que se dá a evolução, né, das espécies? Bom, você sempre busca o melhor parceiro, você sempre busca a melhor condição, né? Então, se o caminho está impedido para cá, eu vou buscar um outro caminho por outro, por outro lado. A gente vai fazendo escolhas. E essas escolhas, né, vão aprimorando o princípio espiritual até ele, esse princípio ser de uma complexidade tal que leva ao ser humano. Né? Então, de novo, esse conceito, né, que é muito forte nos livros do André Luiz, né, baseando-se desde lá dos primeiros, das primeiras parasitas, ou sei lá o quê, né, que eles chamam de amebas, lá na água tépida do mar, até chegar na jornada evolutiva do homem. Né? A gente vem selecionando, a gente vem se aprimorando. É isso que é um ponto importante da fala aqui do Calderaro, que me chamou a atenção. Né? E ele fala assim, todas aquelas coisas eram matérias de ontem. Né? Então, as páginas
da sabedoria, né, hinduístas são escritos de ontem. E a boa nova de Jesus é matéria de hoje, né? Então, é nela que a gente tem que estar baseado o nosso progresso espiritual. Comentários? Olha, gente, essas coisas do André Luiz, essas falas dos espíritos, né? Elas são para reflexão mesmo. Então, a gente pode fazer ilações, não quer dizer que ninguém está falando que é verdade absoluta o que a gente está pensando e sentindo. Então, eu fico fazendo ilações aqui. Mas se tiver alguma coisa antidoutrinária, eu vou apontar. Vamos lá, vamos em frente. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Espera só um pouquinho. Então, Aí acho que isso. Agora você quer que mostre coisas? então, acho que era bom mostrar, né, já, porque aqui ele está falando mais como se fosse o sistema nervoso, a parte mais primitiva do cérebro, né? Isso. Então, Antes eles dividiam, tinha uma divisão do cérebro trino, né, que até acho que o Antônio colocou uma coisa que agora eles falam triuno, é, e era o cérebro de réptil, né, que é a ponte, o bulbo, que é o tronco encefálico, né, que a gente fala, e depois o cérebro mamífero, que pega o diencéfalo, a parte límbica ali, e aí o córtex, que é o nosso, do ser humano, né? Era essa divisão, mas os neurologistas que não gostam, porque a gente não tem o cérebro de réptil, né? Que é o que ele falava lá, eu esqueci o nome, acho que era um francês, Jean Clink, não é francês não, francês era o Broca. Foi um outro cientista que propôs essa divisão aí, mas parece que os neurocientistas não gostaram muito. imagina, você vai se comparar a um réptil. É um De jeito réptil. nenhum, já se viu, né? Pois é, né? Então, Então, Renato, acho que pode pôr, pelo menos para o pessoal começar a ter ideia, né, do sistema nervoso central, aquela lá do ser humano lá com aquela, que é a última aí, acho que na apresentação. Ah, tá bom, é essa mesmo. Porque quando a gente fala cérebro, a gente pensa só na cabeça, né, o que está dentro da cabeça, e na realidade é o encéfalo, né, a nomeação correta. E aí a medula espinhal, tudo isso é sistema nervoso central. Então, o encéfalo, que está dentro do crânio, e aí a medula espinhal, que vai inervar a nossa musculatura, o nosso corpo todo, né, periférico. Aí, acho que a próxima ele vai mostrar. Eu vou subir, se não for, aí você me fala e eu troco lá, Tá. tá? Aí é a classificação, né? Então, o que que é cérebro? É toda essa parte em vermelho, né? Que ele colocou bem aí, acho que dá para ver, todo mundo vê bem. Então, cérebro é o telencéfalo, que é vermelho, o diencéfalo, que é a parte verdinha aí, então isso é o cérebro. Aí tem o tronco encefálico, que faz o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E atrás ali, marronzinho, o cerebelo, que significa pequeno cérebro. Então, na realidade, quando a gente fala cérebro, se referindo a todo, não está errado, é encéfalo.
se referindo a todo o cérebro, é uma parte do nosso encéfalo. E lembrando que a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. Pode passar um outro, que agora acho que ele vai falar do lobo. Então, aí o hemisfério, ele falou, acho que anteriormente, né, das circunvoluções e dos giros, Isso. né? Então, são esses meio nozinhos aí, né, cheio de caminhozinhos, que são os giros, ou cisuras, ou fissuras. A gente tem aí no meio, onde divide o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que é a fissura horizontal, tinha um nome, acho que era de Rolando, se eu não me engano, que antigamente era tudo usado com o nome que deu, né, a estrutura, mas hoje fala longitudinal. Então, essa fissura divide os dois cérebros, o direito e o esquerdo. E aí tem as funções que ele vai falar dos lobos frontais, que é o azul. Então, a gente tem um em cada lado, né? Lembrando que tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito dividido. Então, tem tanto o lobo frontal, por isso que ele fala lobos frontais, porque são dois, né? Direito e esquerdo, o parietal aí amarelinho, o temporal, o vermelho, que é o occipital, e embaixo o cerebelo. E aí tem as funções dele, não sei se está dando para ver, não sei se o pessoal está conseguindo ler, né? É difícil, porque eu peguei uma apresentação e tirei foto. Não dá para ler. Você consegue ler para a gente? Tá, vou ler aqui. Então, o azul são os lobos frontais. Produção da fala, que aí ele vai falar, inclusive, de uma área ali importante, a área de Broca, que está bem na parte inferior, aqui perto do temporal, que é o verdinho, e tem uma área aqui que chama área de Broca, que é principalmente a parte expressiva da fala. Então, é produção da fala, concentração, resolução de problemas, planejamento e o controle muscular voluntário. O parietal, que é o amarelo, é interpretação geral. Entender a fala, habilidade de usar as palavras, sensações percebidas pela pele, calor, frio, pressão, tato e dor. O occipital é a memória visual, a visão, combinar as imagens recebidas visualmente. E o temporal é o reconhecimento da audição, mas também tem a memória visual de objetos, mas o principal dele, principalmente na minha área que a gente estuda, é a área auditiva primária. E depois de associação. Eu acho que eu não coloquei aí, no lobo frontal, onde tem essa divisão aí, do parietal, à frente dele tem um giro, que é o giro pré-central. Então, essa fissura aí que está dividindo é a central. E esse giro é o pré-central, que é o que ele fala da área motora. Ele cita o Calderaro, né? No córtex motor. Essa área ela vai ser responsável por todo o nosso movimento voluntário, né? Então, eu quero andar, ela vai ativar essa área. E tem até uma figura interessante que chama o homúnculo de Penfield, eu não lembro se eu coloquei aí, que mostra até a sensibilidade, né, de como é a mão, a representação da mão nessa área é muito grande, porque os nossos movimentos de motor fino, né? Então, a gente precisa de muita musculatura, muito coordenação motora. E aí, a área da mão é bem grandona, é bem interessante. Se eu não coloquei, depois eu coloco. E atrás, depois desse sulco central, vem o giro pós-central, que aí é a parte do parietal, que é a parte somestésica. Então, é tudo que a gente sente de tato, né? De sensações do corpo. São dois giros importantes que acho que ele também comenta alguma coisa, principalmente no motor, né? Aí está o homúnculo de Penfield. Então, ele colocou um é o motor e um é sensitivo. Então, o que está em azul
é o sensorial, é o sensitivo, e o que está em vermelho é o motor. Então, aí vocês observam, acho que dá para aumentar aí na tela não sei, no meu eu consigo, né? Aumentar. Então, vocês podem ver no motor, a mão, né? A face também, porque tem bastante músculo, né? A gente tem bastante mímica na face para falar tudo. E o sensitivo também é igual, né? A mão também é bem grande. Eu acredito, né, que no caso aqui é uma representação de uma pessoa que tem, né, todo o corpo físico normal. Porque uma pessoa, por exemplo, que não tem as mãos, ela vai ter muito maior, acho que o pé, né? A parte que ela vai usar mais, né? Muitos usam o pé, né? Tem aquelas pessoas que a gente até vê que pintam, né? Fazem desenhos com o pé, tudo com o pé. Então, aí a representação delas provavelmente vai ser diferente, o pé vai ser bem maior. Olha o tamanho da língua. Pois é, né? A língua é bastante também, porque, né, tem as sensações, mastigação, a fala, né? Várias. Então, aí só uma pergunta. Aqui você está falando da parte do cérebro, ou você está colocando todas essas coisas aqui também? Volta. Essa parte do múnculo lembra do cérebro, né? Acho que Do córtex, né? no córtex pré-frontal, Quer que volta um no slide frontal. aqui? Quer que Não, volte um slide? é porque lembra, ela fala assim, olha, quando a gente fala de cérebro, né, na verdade, o A gente tem, cérebro mesmo é uma parte, e o resto é outra parte. é, Embora tudo, para nós, a gente chame de seja cérebro. cérebro, mas eles dão o nome de encéfalo. Tudo que está dentro do crânio é encéfalo. Então, o sistema nervoso central é encéfalo e medula espinhal, né? Isso. Então, agora, isso que você está mostrando, que tem essas representações, o entendimento da fala, o entendimento da visão, tudo isso está no córtex ou No córtex aí, né? está no Porque ele está córtex, né? Então, você está falando isso, do córtex, né? sim. Porque aí tem aquela parte mais interior, Interior, né? Que, em princípio, não está ligado diretamente a essas interpretações todas, né? Porque ela você está tem. ligada na realidade porque vai ter as áreas de associação, né? Então, o que eu Isso, recebo da medula espinhal, né? Então, eu pus a mão no quente, é que o quente é uma sensação muito já é da base do crânio, que já vai dar resposta imediata, porque é muito rápido, né? Então, senti quente, eu tiro a mão. uhum, Mas tem algumas respostas que um pouco mais demorada, então vai lá para o córtex motor, no caso, né? Aí eu não vou pisar. Ai, eu tenho um buraco aqui, então não vou ter que pular. Então, toda essa é, parte recebida do corpo vai para ir para alguma resposta, né? Ou alguma sensação, no caso do somaté, do córtex sensorial, somestésico. o que é importante, só para a gente completar um pouco, né? Você tem a parte, por isso que ela falou sobre a parte motora, né? De movimentos finos, então, na mão, você precisa ter a capacidade de movimento bastante fino para você poder escrever, pintar, fazer toda essa sensação, né? Desculpa, todo esse controle para poder, vamos dizer assim, escrever, fazer tudo o que a gente faz. E a gente sente, né, quando falta uma mão, a dificuldade que é para você poder realizar determinadas tarefas, né? Pois é. Então, o que é importante a gente pensar, né, quando a gente fala dos nervos que vão lá para a medula espinhal e depois volta, então, a parte sensitiva, né, ela, você tem
diversos, eu vou colocar de sensores, né? Como se tivesse, por exemplo, uma câmera dentro do meu olho, em que a luz vem e bate lá, e aí, né? Por isso que eu falo muito, eu brinco muito com as pessoas com relação à doença degenerativa que eu estou tendo da mácula, né? Na mácula nós temos, desculpa, na mácula, mas que é na retina, né? Nós temos 3 tipos de sensores de luz, que vêm em faixas diferentes de luz, né? E aí a luz bate ali, gera um sinalzinho que vai, né, ser interpretado lá no córtex visual, que chama. Então, a luz. Então, você tem o sinal que chega lá, e aí, se é uma luz muito intensa, eu fecho o olho, faço alguma coisa assim. Então, nós temos os sensores e nós temos os atuadores. Então, principalmente para nós entendermos, né? A questão, ela falou assim, eu tenho um sensor de temperatura. A hora que uma coisa quente chega perto de mim, eu tiro a mão rapidamente, né? Por quê? Porque os meus sensores de temperatura estão falando assim, perigo aqui. E aí essa informação chega rapidamente no cérebro, que age em defesa do corpo. Então, aciona o sistema motor, né, para falar, tira a mão daí, rapidinho. Então, você tem nervos que vêm, são os que a gente chama de nervos ascendentes, e os nervos são um monte de axônios, né? E que são os corpos celulares, e aí o axônio é a parte que vai longe, né? E aí eles vão formando os nervos, né? Então, você tem os nervos ascendentes e os descendentes. Os descendentes são aqueles que vão fazer ações diversas do corpo, por exemplo, trabalhar a musculatura do intestino para você poder digerir a comida, do estômago, né? O movimento dos braços, das mãos, das pernas e assim por diante. Então, nós estamos examinando a sede, aquele cara que toma decisões ali, que é o que a Elisete está nos mostrando aqui com essa parte do estudo sobre o córtex. É isso, Elisete? Mais Sim, alguma coisa aí que você quer? eu focalizei mais no que ele está mencionando, né? Mas eu acho que foi até bom você falar isso, né? Que é aos... então, aí eu coloquei porque fala da substância cinzenta e branca. Então, a gente fala muito do córtex cerebral, né? A gente pensando sempre na parte mais superior do cérebro. E não tem, a substância cinzenta também está no interior do cérebro, né? E entendo quando eu falo cérebro, porque a gente tem esse costume do encéfalo. A gente também Mas fala cérebro. a gente vai entender a hora que você falar de cérebro, essa parte do córtex. Então, nós vamos ter em vários pontos a substância cinzenta, porque ela vai fazer as conexões das áreas, a integração da área, né? Toda e de tudo que vem do exterior e como esse processamento ocorre no cérebro, que é muito complexo. Então, ele vai direcionar para cada área que é necessário, né? Aí era aquele que fala do sistema nervoso central, né? Que é o encéfalo e a medula espinhal, que é tudo que está em vermelho. É o sistema nervoso central. E tudo que está em azul, que aí já sai do central, é o periférico, né? Que aí vai inervar, né? São os nervos, que aí o que o Eduardo também falou um pouco, os nervos da inervação do corpo, e que vai, a partir de um gânglio, que vai dar lá para o sistema nervoso, dentro da medula, sobe o estímulo, sobe a informação e desce, geralmente, uma resposta, né? Um estímulo, que é o descendente. O que é importante, né,
é que o cérebro, né, nós temos os axônios, né? Que você tem, então, uma parte que é o corpo, depois um alongamento, né? Então, todos esses, todos esses aspectos desse desenho nervoso aí, né? Os nervos são todos formados por um conjunto grande de axônios, né? Muitas vezes o corpo está lá no cérebro, o corpo vamos dizer assim, o núcleo, né? A parte do núcleo. E aí aquilo vai descendo até lá embaixo. Então é muito, muito, muito interessante o nosso corpo humano. E principalmente, veja quanto que nós temos que ter de, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento, né, desse sistema, quantos milênios, né, eu diria milhões de anos, né, somos velhos, né, para a gente ter uma estrutura como essa para a manifestação do nosso espírito. É uma, é uma estrutura extremamente complexa. E o que é mais interessante, né, é que ela está na base do ser humano. Ela se duplica. Você, né, você tem a união do homem e da mulher, cria um novo ser com toda essa estrutura, tanto do ponto de vista genético, né, e material, né, quanto do ponto de vista espiritual, porque não um dos aspectos mais interessantes, né, é que a vida ela organiza a matéria. E quando a gente fala no meio científico, em física, tudo tem um negócio chamado entropia, né? E a entropia faz o seguinte: tudo tende ao menor nível de entropia possível, certo? No sentido de, desculpa, é um aumento da entropia, de tal maneira que tudo leva para desconstrução, né? E a vida é exatamente o inverso. Ela organiza a matéria. E aonde que poderia estar todo este conhecimento? Não seria, com certeza, somente nos cromossomos, né? Não pode ser. E é por isso que o espírito, ao reencarnar, vai impondo esta ordem que chega a uma estrutura tão perfeita quanto o cérebro que a Lisete nos trouxe aqui, né? É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Quando a gente estuda isso com este olhar, né, eu diria, com este olhar assim, de respeito à criação, né? Cara, é muito bonito tudo isso. Desculpa, estou falando muita coisa aqui. Lisete, mais coisas para nós? Você está mutada, você não está falando. Então, eu coloquei aí dos lobos frontais, eu coloquei, acho que da substância cinzenta que ele fala anterior, né?
E, Eu acho que deu para dar uma visualização, pelo menos, do que ele está falando, né? Ter noção do que ele está querendo dizer com isso. então, só um comentário, né? Quando eles falam da substância branca e substância cinzenta, né? De novo, é só importante lembrar, né? Você tem ali, é sempre a mesma estrutura básica, certo? Você tem a célula nervosa, em que você tem o corpo celular e depois o alongamento, é o axônio, né? Então, o que você tem ali, muitas vezes, são conexões em que um axônio muito pequenininho está juntinho do outro, e assim por diante. O cérebro inteiro é isso daí, né? Então, a mesma estrutura básica em que... E eu só queria comentar com vocês, né, que os cientistas atualmente falam de IA, né, inteligência artificial, porque eles consideram assim: você tem uma célula, né, que faz uma determinada função qualquer. Por exemplo, se tiver uma entrada, ela vai estar pronta para calcular a integral do sinal que está chegando ali. E aí ela se liga na outra, né? Então, você tem uma entrada e várias saídas, uma entrada e várias saídas. E aquilo ali vai sendo treinado. No final das contas, de uma maneira bem simplificada, né? A tal da inteligência artificial é um treinamento de um monte de eu vou chamar de transistores, que formam células ali, né? Para se formar para se formar aquilo que se deseja. Está muito, mas muito, mas muito longe de qualquer coisa que a gente possa associar com a nossa inteligência e com o nosso cérebro. É muito importante o pessoal saber disso. A inteligência artificial, primeiro, não é inteligente coisa nenhuma. Ela é burra, certo? Mas você treina com um monte de coisa e a coisa acaba funcionando. Mas não é inteligente. Então, eu queria fazer esse chamamento, porque a hora que a gente vê a estrutura cerebral, o jeito que a Elisete nos mostrou, e a descrição que a gente tem, né, do André Luiz, vai uma diferença tão grande para todo mundo falando de inteligência artificial, tal, e é importante a gente desmistificar um pouco esse negócio. E o treinamento é a nossa revelia ainda, tá, gente? Exatamente, de treinamento Nossa à nossa revelia. revelia. O pessoal está dando uma de bonzinho agora, não, eu coloquei lá, nada disso. A meta está sendo processada, o Google, porque eles ensinam através dos nossos dados que eles coletam, porque usamos serviços que são gratuitos. O Gmail eu uso porque é importante. Mas eles usam todas essas informações, redes sociais, então, todas. E vão treinando a inteligência artificial, que é isso que o Eduardo falou, de inteligente não tem nada. Se não tiver um programador por trás inserido, então, Pois é. vai funcionar mesmo. Trabalha com comparação. É importante sempre lembrar disso. Acho que ainda pode puxar tomada, acho. Não sei, não tenho muita certeza. Né? Tá bom, gente, nós vamos encerrar por aqui hoje. Oi, Elisete, foi muito bom você ter Eu deixo. trazido. Acho que faltou, tem mais coisa, né, para talvez mostrar, não sei se do corpo caloso, porque eu falei da divisão, né, dos hemisférios, mas uma vez eu já tinha dito, né, do corpo caloso, que une os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Isso, você mostrou isso daí. É, Talvez você não tenha descido a detalhes ali, né? isso.
Mas a gente São, precisa são muitas semana. estruturas muito complexo, né? Mas pelo menos para ter uma base, né? Saber mais ou menos onde estão as coisas e o que faz mais ou menos cada lugar. Que depois ele vai falar da área de Broca, né? Uhum. Então, aí você mostra de novo na semana que vem. Você parte do que a gente já fez, tá bom? Uhum, tá bom. E a gente encerra. Muito bem. Quem vai fazer a prece de encerramento hoje? Tem muita gente com muita vontade de fazer prece de encerramento. Tenho certeza. Todo mundo gosta de fazer prece. Tá vendo? É uma vontade intensa. Então eu vou fazer. Amado Mestre Jesus, estamos profundamente gratos pelo estudo realizado hoje, pelo conhecimento que adquirimos. Ficamos felizes por contar com espíritos tão queridos junto de nós, auxiliando-nos nesse entendimento. Queremos deixar o nosso agradecimento ao Espírito André Luiz, né, e ao Calderaro, por nos trazer essas páginas tão lindas, e principalmente ao médium Chico Xavier, que já partiu para o plano espiritual. Ele receba também o nosso agradecimento. Temos a certeza, Senhor, de sermos amparados durante a semana que se inicia. E profundamente gratos, deixando a nossa prece lá na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado, nós encerramos a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, nossas ofensas como perdoarmos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pessoal, só para eu lembrar aqui, nós paramos então. Como a gente não leu o parágrafo todo, eu considerei, depois de fazer com a destra, significando para reler. Né? Tá bom. Ok, então vamos colocar aqui. A gente recomeça daí, tá bom? Tchau, gente. Até a Boa semana. noite. Obrigado a todos, um grande Boa abraço. Boa semana para todo mundo. Boa gente. Boa noite. Boa noite. Se alguém tiver interesse em em vídeo falando do cérebro de visão, tem uns bons, bem tranquilo, bem simples. Se alguém quiser, eu passo. Ótimo. Obrigada. Beleza. Boa noite, Obrigado. Marcos. Boa noite.